Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que neles há, aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada final. Nos conceda o Espírito Santo para que Ele nos ajude no entendimento do que for dito, no que for lido agora. Nós Te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus, Ele que se encontra do Teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo, nos méritos dEle que Te pedimos hoje e sempre. Amém. Feliz sábado, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos agradecer ao Senhor pelo mais um sábado na Sua presença, né? Hoje nós vamos dar a leitura de continuidade nos eventos finais, no capítulo 5, a vida devocional do remanescente. Uma vida dupla. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, deve ser realizada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens e mulheres com o objetivo de preparar um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor, para pregarmos tal mensagem como João pregou. Precisamos ter uma experiência espiritual semelhante à dele. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Precisamos contemplar a Deus e, ao contemplá-lo, perder de vista o nosso eu. Testemunhos para a Igreja, página 332 e 333. A comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão em nós, como nos primeiros discípulos que estivemos com Jesus. Isso é que dará ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamentos e de ação, de silenciosa prece e infalível trabalho. Ciência do Bom Viver, página 512. Oração e esforço, esforço e oração serão a ocupação de sua vida. Você deve orar como se a eficácia e o louvor fosse todos devido a Deus e trabalhar como se o dever fosse todo seu. Testemunhos para a Igreja, volume 4, né? Página 538. Sem oração, ninguém está livre de perigo. Nem por um dia ou uma hora sequer. O Grande Conflito, página 530. Aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar. Caminhos a Cristo, página 101. É fundamental, meu irmão e minha irmã, a oração. Temos que orar. Orar ao levantar, orar ao café da manhã, agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, pelo almoço, pela janta, antes de dormir. Oração. Mas aqui está dizendo, aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar. Firmados em Cristo. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo ser humano. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão enfraquecidos por algum aspecto do erro. Evangelismo, página 361 e 362. Faria bem para nós passar pelo menos uma hora diariamente refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais.
Desejado de Todas as Nações, página 83. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos de forma vital a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da transigência que nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos, podemos por algum tempo nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento seremos vencidos. Sem relacionamento pessoal com Cristo e comunhão constante, seremos dominados pelo inimigo e acabaremos fazendo a vontade dele. O Desejado de Todas as Nações, página 324. O Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações, de nossas conversas, de nossas emoções mais alegres. Caminho a Cristo, páginas 103 e 104. Moldados pelo Espírito Santo. O coração humano não conhecerá a felicidade enquanto não submeter a ser moldado pelo Espírito Santo. Eu tenho que querer, meu irmão, minha irmã. Eu e você, nós temos que ter esse desejo e deixar claro para o Senhor que nós queremos que Ele habite em nós, através do seu Santo Espírito. Nós temos que deixar claro isso. O Espírito faz com que a pessoa renovada se afeiçoe ao modelo Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade com Deus é mudada em fé e amor, e o orgulho em humildade. Essa pessoa percebe a beleza da verdade, e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Nossa alta vocação, página 150. Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma habilidade de mente ou tendência do coração, que não necessite ser direcionado a todo instante para o Espírito de Deus. Patriarcas e Profetas, página 421. O Espírito ilumina nossas trevas, informa sobre a nossa ignorância e nos ajuda em nossas múltiplas necessidades, mas a mente precisa crescer de forma constante na direção de Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o secularismo, tá vendo? Nós temos que permitir. Se não temos desejo de orar, nem de comungar com aquele que é a fonte da força da sabedoria, o Espírito não habitará em nós. Veja só, nós temos que ter esse desejo, nós temos que permitir. Eu quero, Senhor, que o Senhor habite em mim. Eu quero. Então, nossa alta vocação, página 152. A necessidade de estudar a Bíblia. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de graça sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida, do contrário, pessoa alguma permanecerá convertida. Nossa alta vocação, página 213. Temos que estudar, meu irmão, minha irmã. Se nós buscarmos novos entendimentos, teremos. É fato. É incrível. É incrível. Seja a nossa fé alimentada pela palavra de Deus. Agarremos firmemente o testemunho vivo da verdade. Tenhamos fé em Cristo como Salvador pessoal. Ele tem sido e será sempre nossa rocha eterna. Evangelismo, página 362. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo, como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita por meio de dedicado estudo da palavra de Deus e pelo viver em conformidade com seus preceitos. Profetas e Reis, página 626. É aquilo que eu falei, minha irmã. Se eu e você, se nós estudarmos a palavra de Deus, nós saberemos, nós estaremos preparados para o que há de vir. Ninguém
a não ser os que se fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia, poderá resistir no último grande conflito. Grande conflito, página 593 e 594. Apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo. O grande conflito, página 625. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Muitos carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de ser desviados por algum vento de doutrina. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 273. Guardar as Escrituras na memória. Várias vezes, cada dia, momentos preciosos e áureos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que a vida espiritual seja estimulada. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 459. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do céu. Que o jovem estude as Escrituras, guarde na memória textos após textos e adquira o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Minha consagração, página 315. Edifiquemos um muro de passagens bíblicas ao nosso redor e veremos que o mundo não poderá demuni-lo. Guardemos as Escrituras na memória e teremos como enfrentar Satanás quando ele vier com suas tentações. Está escrito em Lucas, capítulo 4, verso 4. Foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e a elas resistiu. Penduremos na sala da memória as preciosas palavras de Cristo. Elas devem ser valorizadas acima da prata e do ouro. Ao trabalhar, tenhamos conosco uma Bíblia no bolso e aproveitemos uma oportunidade para guardar na memória suas promessas preciosas. Chegará o momento em que muitos serão privados da palavra escrita. Porém, se essa palavra estiver gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Amém. Estudemos a palavra de Deus, guardemos na memória suas promessas preciosas, para que, como fomos privados de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Apocalipse 14, uma âncora para o povo de Deus. Nestes últimos dias, temos que entender o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, as 3 mensagens angélicas. Todas as nossas negociações devem estar de acordo com a palavra de Deus. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no capítulo 14 de Apocalipse, desde o verso 6 até o fim. Muitos que abraçaram a terceira mensagem não tinham tido a experiência das 2 anteriores. Percebendo isso, Satanás colocou seu olho mau sobre eles para os transtornar. Porém, o terceiro anjo estava lhes apontando o lugar santíssimo, e aqueles que tinham tido experiência nas mensagens passadas estavam lhes apontando o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita sequência das verdades nas mensagens dos anjos e alegremente as receberam em sua ordem e pela fé seguiram Jesus até o santuário celestial. Essas mensagens me foram apresentadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que o compreendem e recebem serão preservados de ser arrastados pelos muitos enganos de Satanás. Primeiros Escritos, página 256. Ensinar a mente a crer na palavra de Deus. Os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, de duvidar de tudo aquilo em que houver algum pretexto
para descrer, terão que fazer um enorme esforço para exercer fé quando vier as tribulações. Será quase impossível vencer a influência que domina a mente habitada a descrer, pois por meio dessa atitude a pessoa é retida ao laço de Satanás e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez é mais firmemente tecida para prendê-la. Então, meu irmão, minha irmã, quando eu vou estudar a palavra de Deus, eu deixo claro para o Senhor: Senhor, eu não vou questionar a tua palavra. Senhor, a tua palavra é a verdade. O que o Senhor disser aqui, eu vou dizer amém. Eu aceito o que o Senhor está falando para mim. É isso que Deus espera de mim e de você. E essa rejeição é que é imperdoável, meu irmão, minha irmã. Essa rejeição, quando for no fim, que muitos vão se perder e vão querer questionar o Senhor: Senhor, eu estive do teu lado, eu fui na igreja, apartai-vos de mim. Não te conheço. Você me negou, você questionou as orientações que eu passei. Como é que essa pessoa vai receber luz? Como é que essa pessoa vai entender a palavra de Deus? Porque tudo ela questiona e faz ao contrário do que as Escrituras nos orientam. Ao adotar uma atitude de dúvida, a pessoa recorre aos agentes de Satanás. Isso de forma sem querer, né? Sem querer assim. Os agentes são as pessoas que vão fazer de tudo para nos desviar. Essas pessoas são usadas pelos espíritos imundos, que eram anjos, para nos tirar de tempo. Então, a única esperança daquele que se acostumou com a descrença é se lançar aos pés do Salvador e, como uma criança, submeter sua vontade e seus desejos a Cristo, para que seja libertado das trevas e conduzido à sua maravilhosa luz. O ser humano não tem poder para se libertar das armadilhas de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar, fica cada vez mais enredado na incredulidade. Manuscrito, volume 3, de 1895. Difícil, meu irmão, minha irmã, mas é a verdade. Preparação para provações futuras. Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa de sua fé. Deve se preparar diariamente, guardando no coração as preciosas verdades da palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. Então, quando levados a juízo, o Espírito Santo lhes trará à lembrança as verdades que poderão alcançar o coração dos que as ouvirem. Como um relâmpago, Deus lhe trará à memória exatamente quando for necessário o conhecimento obtido por meio de dedicação pesquisas das Escrituras. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 40 e 41. Assim, meu irmão, minha irmã, aconteceu lá em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. O próprio Jesus falou para os discípulos, quando eles forem presos, estiverem diante das autoridades, para eles não se preocupar o que haver de falar, porque o Espírito do Pai, você pode ver que na sua Bíblia o P está maiúsculo, é o Espírito Santo do Pai que ia falar por eles, ia dar entendimento a eles. Então é isso que eu falei do Espírito Santo, da devida atuação quando era o Espírito Santo do Pai e quando era o Espírito Santo do Filho. Não existe uma terceira pessoa, não existe um terceiro Deus, não existe a Trindade. Isso é diabólico. É isso aí que faz com que a igreja de Laodiceia, onde Deus diz que está a ponto de vomitarmos, porque nós não somos nem quente e nem frio, somos mornos, e vai arrumar colírios para os nossos olhos, para que nós possamos ver a vergonha da nossa nudez. Arrependa-te.
Então, o que é isso? É justamente ele estar desgostoso. Porque nós, do modo geral, isso eu falo do modo geral, tanto a Igreja Adventista como todas as outras denominações, creem numa trindade que não existe. Não existe o terceiro Deus. O Espírito Santo existe. Ou é o Espírito Santo do Pai, ou é o Espírito Santo do Filho. O do Filho que está atuando hoje há mais de 2000 anos, e a maioria das pessoas não sabem nem quem é. E ainda vem pessoas dizer, não, isso é um mistério que ninguém sabe. Conversa, meu irmão, minha irmã. Examine as Escrituras. O que mais tem é passagem dizendo que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Está lá em Atos, capítulo 16, versos 6 e 7. Está lá muito claro. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que revelou a João. Mas como assim? Que quem revelou esses homens especiais foi o Espírito Santo? E João não faz parte desse grupo? E como é que é Jesus Cristo que revela? Então, é entendimento. Mas existe um bloqueio, uma rejeição que não permite que as pessoas aceitem a verdade. Aí vem Satanás usando outras pessoas, que bota coisa na cabeça da gente, e as pessoas dizem o quê? Amém. E eu digo o quê? Misericórdia. Pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo da angústia, a oposição em que se encontram, verificarão que há muita coisa para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Por quê? Porque eles não examinaram. Estava que nem papagaio. Não sabia, só escutando o que os outros estão dizendo. É mais cômodo, né? Até serem assim provadas, desconheciam sua grande ignorância. E há na igreja muitos que acham que compreendem aquilo em que creem, mas que, até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando forem separados daqueles que têm a mesma fé e forçados a estudar sozinho e expor por si mesmo sua crença, ficarão surpreendidos de ver como são confusas suas ideias de que têm aceito como verdade. Testemunho para as Igrejas, volume 5, página 707. Meu irmão, o Espírito de Profecia diz que a verdade está na minoria e não na maioria. Isso é para nós. É a minoria que tem o conhecimento. A maioria está errado. Sabe por quê? Porque diz amém para a igreja. E a própria palavra diz, não é o assim diz a igreja, é o assim diz o Senhor. Controlar as aptidões morais. A habilidade para expor a razão da nossa fé é algo excelente, mas se a verdade não tiver mais profundidade do que isso, essa pessoa jamais estará salva. O coração tem que ser purificado de toda a contaminação moral. Nossa Alta Vocação, página 140. Poucos compreendem que é necessário exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginação. É difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não forem corretamente direcionados, a religião não vai se desenvolver. A mente deve estar voltada para as coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos fúteis e superficiais. Tanto as aptidões morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas, fortalecidas e desenvolvidas pelo exercício. Nossa Alta Vocação, página 109. Necessitamos encorajar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em lugar das inferiores e carnais. Que Deus nos ajude a despertar de nossos desejos de autossatisfação. Medicina e Salvação, página 278. O exemplo de Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus.
antes de sua transladação ao céu. E a situação do mundo não era, no passado, mais favorável ou aperfeiçoado do caráter cristão do que de hoje. E como Enoque andava com Deus? Uma pergunta. Educou a mente e o coração para sempre sentir que estava na presença de Deus. E quando estava atônito, suas orações subiam a Deus para que ele o guardasse. Ele se recusava a tomar qualquer decisão que ofendesse a Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Orava. Olhe, meu irmão, a oração de Enoque, que coisa linda. Ensina-me o teu caminho, para que eu não erre. Qual é o teu desejo a meu respeito? O que farei para honrar-te, meu Deus? Assim, ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus. E tinha completa confiança de que o Pai Celestial o ajudaria. Não mantinha pensamentos ou desejos egoístas. Sua vontade estava perfeitamente identificada com a vontade do seu Pai. Dessa forma, Enoque se tornou um representante daqueles que estavam sobre a terra quando Cristo vier, os quais serão transladados ao céu sem experimentar a morte. Aqui está se referindo aos 144 mil, os santos que não morrerão. Enoque tinha tentações, assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais favorável à justiça do que a que nos rodeia. A atmosfera respirava por ele estava contaminada de pecado e corrupção, do mesmo modo que a nossa. No entanto, ele levou uma vida de santidade. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que viveu. Assim também nós podemos permanecer puros e íntegros. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 122. Enoque é um exemplo. Lembrar as bênçãos de Deus no passado. Ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, posso dizer: louvado seja Deus, quando vejo o que Deus tem feito. Encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira do qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Um tempo para uma séria reflexão. Se há um tempo em que convém que cada pessoa que teme a Deus reflita seriamente, esse tempo é agora. Quando a consagração pessoal é essencial, deve ser feita a pergunta: o que estou fazendo? E qual é a minha obra e missão nesse tempo? De que lado estou trabalhando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão que dormir na sepultura por um pequeno período de tempo. A garantia nessa ocasião não é a profissão de fé, mas o estado de nossas afeições. Como templo do Espírito de Deus, que é o nosso corpo, estamos purificados de toda contaminação? Uma pergunta. Nossos pecados foram confessados e nos arrependemos diante de Deus por tê-los cometidos para que fossem apagados? Outra pergunta. Temos uma perspectiva adequada de nós mesmos? Outra pergunta.
Estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício para obter a excelência do conhecimento de Jesus Cristo? Outra pergunta. Reconhecemos em todo momento que não pertencemos a nós mesmos, mas somos propriedade de Cristo e que nosso serviço pertence a Deus. De quem somos? Outra pergunta. Porque nosso corpo, meu irmão, minha irmã, foi comprado com sangue precioso. Nós estávamos destinados à morte eterna. E Cristo nos resgatou. Manuscrito 87 de 1886. Devemos nos perguntar: para que estamos vivendo e trabalhando? E qual será o resultado de tudo isso? Vivendo em função do dia do juízo. Ao ver as pessoas indo apressadamente de um lado para outro em nossas cidades, tenho me perguntado se elas já passaram no dia de Deus que está bem à nossa frente. Cada um de nós deve estar vivendo em função do grande dia que não tardará e chegará. Não podemos nos permitir viver sem nos referirmos ao dia do juízo, pois ainda que esteja demorando, está agora próximo, bem próximo, e se apressa muito. Em breve a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. Orientação da criança, página 560 e 561. Preparados para a volta de Cristo. Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, satisfação alguma em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem a menor atração para nós, podemos então estar certos de que é vã nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o objetivo elevado que deve estar sempre diante do cristão. Ele terá prazer de falar a respeito de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. Meditar nesses temas, quando o coração se deleita nas benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar os poderes do mundo vindouro. Hebreus, capítulo 6, verso 5. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 745. Se hoje estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber a Cristo, se Ele vier hoje. Nos lugares celestiais, página 227. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que examinar as Escrituras. Se nós não examinarmos as Escrituras, meu irmão, aos poucos, nós vamos morrer espiritualmente. E não teremos vontade nenhuma de examinar as Escrituras, vontade nenhuma de orar, vontade nenhuma de congregar, principalmente nenhuma vontade de orar antes das refeições, antes de levantar, antes de deitar. Estaremos mortos espiritualmente. Irmão, minha irmã, está muito próximo a volta de Cristo. E nós precisamos buscar o Senhor. Deus tem muitas coisas para nos revelar, mas a maioria de nós está na escuridão. Não temos nem noção do estado que estamos. Não temos nem noção do que está acontecendo. E cada vez que eu estudo, cada vez que Deus me revela, mais triste eu fico. Mais triste eu fico.
No próximo estudo, vamos falar sobre o estilo de vida e as atividades do remanescente. É o capítulo 6, de eventos finais. Deixo com vocês a paz do nosso Salvador e Redentor e Intercessor Jesus Cristo, nesse dia de sábado. Estude, meu irmão, minha irmã. Se esforce. O fim está próximo e não haverá desculpa para mim e nem para você. Jesus hoje é o nosso Salvador, é o nosso advogado. Mas quando Ele vier nas nuvens, Ele vem como juiz. Um beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando. E não esqueça, peça o Espírito Santo todos os dias, para que Ele habite em você, Ele faça morada em você e nos ajude nessa nossa caminhada final. Amém.